Boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Tudo certo? Está começando aqui mais um episódio diretamente da minha casa aqui no Brejo. E hoje, como eu quero tratar de um assunto sobre filmes estranhos, eu trouxe aqui o meu amigo que é extremamente estranho, assim como eu, para nós vagarmos sobre isso. E aí, galera? E aí, no Brejas e no Brejas? Pra quem me conhece, sou o Fê. Pra quem não me conhece, sou mesmo o Fê, não muda nada. E hoje a gente vai falar o quê? De filmes malucos, né? De filmes estranhos, filmes bizarros. Eu acho que a gente tava indo pra Mogi, né? E aí a gente tava falando de um filme que acho que a gente deveria começar por ele. Que pra mim era bizarro. Parecia um... Sabe aqueles sonhos... Mas tem um nome específico pra quando você faz um... Aqueles negócios de backroom, sabe? Não é sonho lúdico. Enfim, um tipo de sonho. Sonhos que causam nostalgia barra... Essa coisa de ambientação... Putz, esqueci o nome também. Você já sonhou com esse homem? É tipo isso. Você já esteve nesse ambiente? O filme é tipo isso, que é o Vivário. Acho que em português fica o Viveiro, ou Viveiro. Quando eu comecei a assistir, não entendia nada. Na metade do filme também não entendia nada. No fim, não entendi nada, mas eu achei bem feito. Eu só achei estranho e toda aquela vibe, toda aquela... É tudo estranho. Nossa, aquele filme causa uns arrepios muito esquisito. É um filme muito esquisito. Eu acho que esse filme ele tem uma vibe meio Midsommar, assim. Não exatamente, mas ele tem cores muito vibrantes, sabe? Ele tem essa, sei lá, cores pastéis. Uhum. Fui muito cinéfilo agora, falando cores pastéis. Não, cor pastel é coisa pastel, pô. Mas eu acho que assim como Midsommar, ele usa um pouco das cores como uma estranheza também, sabe? O clima é estranho, é uma parada super misteriosa e tá ali, cores vibrantes, sabe? Eu acho que pelo que eu lembro, né? A história era um casal que queria comprar uma casa e eles vão uma espécie de corretor de imóveis lá. O cara já é estranho por si só e ele leva o casal pra uma vilinha ali que tem, né, de casas, um condomínio gigantesco, apresenta a casa pros caras, daqui a pouco o corretor some. E eles falam, então vamos embora, né? Só que eles não conseguem ir embora. Toda vez que eles estão indo, eles não vão pra lugar nenhum, eles ficam perdidos. Eles acabam voltando pro mesmo lugar, né? Eles Sim. andam um montão, eles andam tipo de dia até de noite, e quando eles vão ver, eles estão no mesmo lugar que eles estavam, assim, todas as casas são iguais e tal. Era tipo como se fosse um looping, assim, né? A pessoa andava e não conseguia sair, e aí eles dormiram naquela casa pra ver se, né, se no outro dia ia ficar sossegado. E aí só piora, só fica mais estranho e mais estranho. É muito louco porque é uma espécie de looping espacial, né? Não um looping temporal. É um espaço que tá loopando ali, eles andam reto pra uma direção e voltam pro mesmo lugar. E o cara, depois é uma vibe meio alienígena, assim, sabe? Criatura de fora do planeta. É uma coisa bem, bem doida, assim. Né? Eu não sei como que eles recebem, não sei se eles recebem um ovo ou se eles recebem a criança direto e eles têm criado essa criança. Sim, que é outro cara daqueles, né? E é um tipo assim, aí no final do filme você vê que ele é um corretor, o moleque ele vai crescendo, ele é todo estranho, ele sai, durante o dia ele sai como se fosse pra estudar, tá ligado? Os caras, eles são pais, meio que reféns, assim. Fizeram os caras de refém e falaram, vocês vão ser pais, tá ligado? Sim, cuidem desse moleque aqui que vocês vão ganhar liberdade. Tipo exatamente, cria esse moleque aí. Eles vão criando e o moleque sai todo dia. Aí a mãe pergunta, pô, você vê outras pessoas? Porque lá tem essa vibe, tipo, mano, só estão eles, né? Não tem mais ninguém lá. E aí ele fala, eu vejo sim. A mãe pergunta, tá, mas o que eles falam pra você? E o moleque, mano, simplesmente arregaça a garganta, começa a gritar de um jeito esquisitaço. E aí ele vai crescendo muito rápido e percebe-se que, mano, ele é um outro corretor de imóveis, tá ligado? E meio que vira um outro tipo de loop, mano. O que eu acho muito engraçado é que o ET, ele virou, tipo, uma vibe meio capitalista, assim, né? Tipo, ele tem um emprego. Eu nunca vi isso em outro filme. Tipo, mano, o ET do nada. tem um emprego. Do nada, ele já começa no emprego. E aí ele vai suceder o outro corretor, o primeiro corretor que levou o casal lá, tá ligado? É meio que é um outro tipo de looping também, só vai trocando os caras. Bizarro.
esse é visualmente bizarro. A história eu acho que não é tão boa, não me pegou tanto. Mas a cor, o jeito que é feito as casas, aquele ambiente que, mano, só tão eles, tá ligado? Mano, é muito estranho. Sim, eu acho que os visuais falam mais alto nesse filme em questão de estranheza do que a história em si. Mas eu acho que tem uma cena que a gente pode comentar que é muito maluca, que é a cena que a mulher meio que vai caindo pelo chão, assim, me lembra o Go to the Sunken Place do Get Out, sabe? Que a mulher hipnotiza o cara e fala, tipo assim, afunde no chão, e aí ele começa a cair no chão. Sim. Me lembra um pouco essa vibe do Get Out, assim. Mas acaba que tem essa cena que a mulher meio que vai caindo no chão e parece que ela tá em vários tempos diferentes, né? Ela vive várias casas com várias pessoas, mesmo que meio que passando pela mesma situação que eles passaram, assim, sendo presos lá. E várias cenas muito malucas, muito bizarras, eu acho muito bem feito, assim, muito bem filmado, causa um estranhamento bem grande. E é bem legal. Meio Gaspar Noé da vida, assim, é cheio de luz. Eu acho que ela começa a perseguir o menino, né? Porque o menino ele tem que sair todo santo dia. É como se ele fosse estudar. E aí parece que ela persegue ele, esse moleque sai correndo. E ele vai entrando pelos negócios temporal, assim. Você vai vendo que, tipo, por mais que todas as casas daquele condomínio estão vazias, elas meio que estão cheias, mas não tá naquele espaço-tempo, tá em outro lugar. Aí você vê que tem gente que foi cuidar e se matou. Aí você vê gente que é mãe solteira, vê gente que, mano, tá criando um filho ali sozinho. E... Mano, é bizarríssimo. Essa cena é muito, muito boa. Eu também gosto dessa cena. Mas eu acho que esse filme, ele é estranho. A estranheza desse filme é sempre a sensação que te passa. E todo aquele ambiente, todas aquelas cores, sabe? É tudo meio estranho, como se você estivesse sonhando. Você vê, como se você estivesse assistindo um sonho, tá ligado? Mas é estranhíssimo. Mas eu acho que vale a pena assistir. Eu acho que é tranquilo. Eu queria falar de outro filme também, que agora esse não é tão estranho visualmente, mas ele é bem estranho na história dele, que é o The Lobster, ou O Lagosta. O Lagosta. Esse aí você me indicou, eu assisti e... misericórdia. Mano, que coisa bizarríssima aquilo. Por onde começar a falar desse filme, né? Já começa que o filme começa com o cara preenchendo um formulário lá e falando que animal ele quer se tornar se ele não conseguir um parceira em alguns dias, né? Eu não lembro quantos dias são 15 dias? Acho que era 2 semanas. Então... Eu acho que era 2 semanas. E só isso já levanta muitas perguntas, né? Como assim? Vai virar bicho? A partir dali pra frente, só pra trás, né? Quando ele responde a pergunta, eu pensei que era tipo um questionário de... sei lá, né? De... um questionário qualquer. Eu nunca pensei que, literalmente, ele viraria um animal. Aí depois que a gente vê que o irmão dele se transformou no cachorro e ele tá levando esse cachorro... Você fica, mano, que porra é essa, tá ligado? E aí, a história do filme é meio que... eles precisam encontrar o parceiro ideal ou as pessoas que eles querem viver a vida ou coisa do tipo, né? Mas meio que não tem como você burlar isso. Escolher qualquer pessoa, vamos ficar junto por ficar. Não. Tem que ter algo que complete, assim, meio que a personalidade seja igual. Tanto que ele tem uma mulher no hotel lá que, né, tem um hotel que eles ficam meio que fazendo um Tinder essas 2 semanas, Tinder, né? IRL. E essa mulher é muito maldosa, ela é muito chucra, ela é muito... Enfim, ela é muito meio brava, assim, tá ligado? E ele, com medo de se tornar um animal ou coisa do tipo, ele meio que pega essa personalidade, ele tenta ser chucro, meio que ser ríspido. Só que aí você, conforme o tempo vai passando, você vê que ela não é tão chucra assim, tá ligado? Ela é maldosa mesmo, tanto que, tipo, ela começa a testar ele, tipo, ela vê, sei lá, um animalzinho sendo morto e o cara não reage, tipo, tô de boa aqui, essa é a minha personalidade, tá ligado? Sim. Ele acaba que ele, tipo, ele começa a ver que ele não vai ter ninguém e ele não quer morrer, ele não quer virar bicho, e aí ele acaba que ele
fica observando como as pessoas são e tenta fingir que se encaixa com elas, sabe? E aí essa mulher tem uma cena muito engraçada, que eu acho que eles estão, tipo, numa banheira, alguma coisa assim, e ela começa a fingir engasgo, assim, ele não faz nada. Se eu não me engano, é isso, faz um tempo que eu assisti. E aí, tipo, ela tá, tipo, toda engasgada, assim, aí ela para, assim, ele só fica olhando. Não faz nada. Aí ela, tipo, abre o olho e fala, tipo assim, vamos casar, alguma coisa assim, sabe? Tipo, você é meu parceiro. É muito engraçado. Isso porque eu tava testando ela. Ela, assim. Ela fingindo que tava morrendo. Pra ver se o cara ia se compadecer. Porque se ele se compadecesse, aí a personalidade dele seria diferente dela. Ele não seria tão maldoso, ele não seria tão apático, tá ligado? E aí o foda é que, tipo, ela mata o irmão dele, né? O cachorro dele, pra ver se ele vai sentir alguma coisa. E ele meio não sente, ele só, mano, finge que não sente, né? Mas depois ele fica mal. E aí, é só a primeira parte do filme, né? Tem a questão que depois que ele foge do hotel pra não se tornar um animal, encontra outras pessoas que também estão fugindo dessa realidade, tá ligado? Só que daí ele sai de um extremo e vai pra outro, porque ele encontra uma outra sociedade que enfim, não, ele não compactua com esse negócio que precisa encontrar alguém, preciso ter uma pessoa pro resto da minha vida, e eles meio que proíbem qualquer tipo de interação, tá ligado? Com penalidade tipo morte, assim, se eu ver vocês ficando, é morte. E aí, ele encontra, né, uma pessoa que eles se dão bem, né? E uma coisa que faz ele gostar dela e ela dele é porque eles são míopes. Isso é uma combinação que daria certo no hotel. Mas como eles estão fora do hotel, meio que eles não podem ficar junto, né? Eles estão, tipo, numa floresta, né? Que tem essa vibe também, que eles saem pra caçar quem se recusa, quem, tipo, passou o tempo, não encontrou ninguém. Aí tem uma galera que foge pra uma floresta e eles são caçados pelas outras pessoas que estão no hotel, né? Então tem um lance que ele é um caçador um dia e agora ele tá sendo caçado. E aí ele tenta viver com essa mulher na floresta ou encontra ela lá, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas eu acho que se a gente falar mais muito desse filme, a gente vai spoiler muito, porque é, é um filme muito bom de assistir. Não tem mais muito o que falar, né? Segundo essa cena. Assim, eu não acho um filme tão bom, né? Porque esse filme é do Yorgos Lanthimos, é um grego lá, diretor. E tem outros filmes dele que também são bizarríssimos, tipo Pobres Criaturas. Recentemente eu assisti dele, um pouco mais antigo, que chama Dente Canino. E ele é bizarríssimo porque mostra como que o controle dos pais sobre os filhos, como isso influencia muito no filho não ser nada na vida ou ser uma pessoa completamente má. É um filme que também tem essa pegada do Lagosta. Só que acho que no começo da carreira do Yorgos ele tava menos sem verba, né? Então um pouco mais simples. Mas é bizarríssimo também, mano. Bizarríssimo também. O pai, ele meio que priva a criançada do mundo, tá ligado? E essas crianças vão crescendo e ele meio que trata ele como cachorro. Ele fala, ó, se você sair daqui do portão pra fora, você vai morrer, tá ligado? E quando eu abrir o portão pra sair pra trabalhar, vocês têm que ficar de quatro e latina aqui pra, se aparecer alguém, vocês enfrentarem o mundo, tá ligado? É uma pegada muito bizarra, assim. Esse diretor, ele só tem filme bizarro. Se você quer assistir filme que é bizarro, que é estranho, que você vai falar, mano, eu não tô entendendo nada e ainda é difícil de digerir, Yorgos Lanthimos. Esse cara, ele é o rei dos filmes bizarros. Eu ia falar que eu vou aproveitar essa pegada pra já puxar meu próximo filme aqui. Eu não tenho muito o que falar sobre ele, mas eu queria pôr na lista, que é o Mulholland Drive, né? Esse aí esse aí é perfeito. Nossa, eu gosto muito desse. Muito E desse. falar da cena do jumpscare mais esperada da história, né? Você vê o jumpscare vindo e você se assusta, e nem é uma parada muito assustadora, assim, ele só... Você tava esperando, mas não tava esperando, é uma sensação muito estranha. Eu confundo sempre o nome com Mulholland Drive,
Porque me lembra o Moulin Rouge, sabe? Não sei se Moulin você Rouge, assistiu. Moulin assim, Rouge. Nossa, eu adoro esse filme também. é bom. Essa pegada da Cidade dos Sonhos, né, em português, é bastante estranha porque você não entende nada. Mas é muito bem filmado, o visual é muito da hora, as atrizes também são muito da hora, tá ligado? E a história é muito foda porque você quer saber onde que vai chegar, tá ligado? Ele não é um filme de terror, ele também não tem um pouco de suspense, é como se fosse um drama com talvez um pouco de. Talvez um pouco de suspense, né? E aí tem essa cena do jumpscare que, meu, você não espera num filme como esse, porque não era um terror. Então por isso é que, tipo, você tá vendo a cena e mesmo assim você se assusta, tá ligado? Que é um jumpscare que vem com tudo. Mas o fato de ser mais assustador porque você não espera, tá ligado? É como se você estivesse assistindo, sei lá, divertidamente e viesse um jumpscare desse. Porque você não É, espera. Então seria muito, sei lá, assustador, tá ligado? eu nunca entendi muito bem essa cena, porque ela parece meio encaixada depois, sabe? Eu nunca entendi muito o propósito dela, se é causar uma estranheza ou coisa assim. Porque, cara, é um jumpscare do nada que não tem muito a ver com nada, assim. Pelo menos na Nem minha é tão concepção. lógico, né? Tipo, Só acontece, sabe? Tipo, e ele vai indo. Porque a história é sobre uma menina que ela é uma atriz e ela tá chegando na cidade lá e ela vai ficar na casa da tia, né? Peraí que eu vou espirrar. Ai. E ela vai ficando na casa da tia porque ela tem algumas audiências pra fazer de um filme novo e tal. E nesse meio tempo a gente acompanha uma outra pessoa, que é uma outra mulher que no começo do filme mostra ela parando, ela tá no carro de alguém, parou o carro e meio que ela sai de um tiroteio e ela vaga sem memória. Então a atriz começa a ajudar essa mulher, né, do nada, porque ela aparece do nada e tipo, mano, eu preciso de ajuda, não sei meu nome, não sei quem eu sou. Enfim, né? E aí a menina, a atriz vai ajudar, vai falar, mano, então vamos andar pela cidade, a gente vai vendo o que você sabe, né? E aí vai ter os outros personagens. Essa cena que realmente parece encaixada, eu também meio que não peguei muito ela, tá ligado? Porque realmente ela, se tirar ela do filme, o filme ainda continua, talvez, sei lá, 99% coerente. Essa cena, ela meio que, sei lá, só tá lá existindo. eu acho que eu assisto o filme sempre com uma premissa de que nada é por acaso, assim. Eu tive uma vez eu tinha aulas de roteiro, e aí eu lembro que a minha professora, ela passou O Silêncio dos Inocentes. E aí várias cenas que parecia que não tinham nada a ver com nada, sempre cumpriam um propósito de mostrar alguma coisa. Essa cena eu sinto que não, então é um tanto confuso pra mim essa parte, sim. Mas eu acho que esse filme é um grande exemplo de filmes que você assiste e depois você vai escrever assim no YouTube, o nome do filme, final explicado, ou nome do filme explicado, sabe? Pra você Filme entender o que craqueado. aconteceu. Tipo isso, né? E aí eu já ia engatilhar o próximo filme que eu tenho aqui, que eu também acho que é um filme que muita gente pesquisa depois de assistir, que é um filme super desconhecido, um tanto antigo, que, bom, ninguém conhece, que é o que é? É o nosso famoso Donnie Darko, né? Ah, esse aí, nossa, mano, eu detesto esse filme. Detesto, detesto, detesto. Nossa senhora. Eu acho que ele ficou muito. Virou um filme cult, só que pra galera mais chata, tá ligado? Acaba que virou um mainstream, assim, né? Todo É, mundo conhece esse todo filme, mundo sabe? conhece esse filme porque, tipo, eu assisti e entendi Donnie Darko, tá ligado? Sempre tem umas pessoas que assim, mano, e a galera ia descobrir o motivo, né? Porque na história do Donnie Darko você meio que fica muito perdido, porque ele meio que brinca com linha do tempo, ele vai e volta, tem cena no futuro, tem cena no passado. Então você meio que você fica meio perdido. E essa estranheza é pra ser assim mesmo. Acho que o diretor queria que fosse assim, pra você entrar na vibe de Donnie Darko mesmo. E aí acontece lá o final do filme e a galera pesquisa no YouTube final explicado. E aí acha, mano, muito foda, tá ligado? Mas, cara, Donnie Darko não é tão bom assim. Donnie Darko, pra mim, hoje, de todos os filmes que tem do Jake Gyllenhaal,
Eu acho que esse é o mais fraco. Isso porque ele ainda fez Jimmy Bolha. Você assistiu Jimmy Bolha? Não assisti. Literalmente, ele vive dentro de uma bolha de... Ele meio que tem uma imunidade baixa e não pode pegar doença, tá ligado? Então ele vive dentro de uma bolha. E aí ele quer Uma bolha viajar o de mundo. plástico, assim? É, uma bolha de plástico. E meio que ele quer viajar o mundo, ele quer conhecer as coisas. É um filme de comédia muito bom. Só que é meio bobinho, né? É como se fosse um filme do Jim Carrey, sem o Jim Carrey. Mas, enfim, Entendi. Donnie tristeza. Darko é um filme que passa aquela vibe do tipo, quão chato você é, teste do BuzzFeed, aí você tem que marcar múltipla escolha. Aí eu entendi, Donnie Darko, Rick and Morty, The Big Bang Theory, sabe? Sim. Eu sabia do final do Clube da Luta desde o começo, tem esse também. Mas eu acho que o Donnie Darko, eu não sei se você quer entrar com mais um filme, mas eu acho que ele cai numa categoria de filmes aqui que é filmes sobre viagem no tempo, né? E filmes sobre viagem no tempo geralmente são filmes mais malucos, assim, né? Sim. Eu falei, porque eu falei do Jimmy Bullion também, que também é um filme estranho, só que ele é um filme de comédia. E eu acho que dentro da comédia, quando você é estranho, é meio que é uma coisa até boa, tá ligado? É uma coisa que beira o absurdo, aí você dá risada. Acho que faltou a gente falar um pouquinho sobre o filme, né? Sobre o que é o Donnie Darko. A gente tá metendo pau no Donnie Darko e o Donnie Darkenses, mas a gente não falou nada do filme. Eu não. Tá, eu acho que lembro mais ou menos. Se eu não me engano, é um cara que ele tem um sonho maluco e por causa desse sonho ele acaba sendo uma vibe meio premonição, assim. E ele acorda e ele sai da casa dele. Só que nisso que ele sai, ia cair uma turbina de avião em cima da onde ele estava dormindo. Então, meio que ele é salvo desse evento por conta desse sonambulismo que ele tem, dessa coisa assim. E aí acaba que ele entra numa vibe de mundo paralelo, sabe? Um mundo, a linha do tempo paralelo onde ele não morreu, que era pra ele ter morrido. E aí começa a acontecer umas coisas muito malucas, ele ainda é sonâmbulo, ele começa a ter umas espécies de superpoderes, assim, que é muito difícil de você entender, mas o legal é que tem uma explicação, tem uma construção de mundo, uma construção de como funciona a viagem do tempo nesse filme, só que é meio triste, porque até na versão de corte do diretor não é mostrado. Ele tá em outras mídias, se eu não me engano, tem um livro que eles mostram durante o filme, mas nunca aparece a pessoa lendo o livro, ou, tipo assim, a gente não vê, né? Os personagens leem, entendem, começam a entender como funciona, mas isso nunca é mostrado pro espectador. Então, para você entender esse filme, você tem que ir atrás desse livro, que ele, tipo, existe na vida real, né? Um livro fictício de dentro lá do filme da ficção, mas que eles fizeram e tem na internet, por exemplo. Então, você lendo isso, você consegue entender alguns eventos, por que eles funcionam e como funciona as leis do universo nesse mundo paralelo aí, que é quando a galera é salva de um acidente nessa vibe aí. E assim, é meio triste, né? Porque você tem que buscar uma fonte externa para poder entender. Sim. E seria muito legal se isso fosse mostrado pra gente como telespectador, sem ter que precisar buscar isso fora do filme. Mas buscando isso dá pra entender, dá pra teorizar. É meio triste não poder teorizar sem buscar por isso. Buscar Então, ajuda, por isso é um ponto buscar negativo. ajuda não, buscar ajuda do... Ah, Eu acho que esse filme ele bebe muito do 2001, na Odisseia no Espaço. Porque o final é meio que... Foi muito corrido. Eu acho que o Kubrick que tava falando sobre o final desse filme, se eu não me engano. De 2001, né? Que é toda uma viagem no espaço e aí o cara fica preso lá com a Alexia do mal lá dele, né? Que é o HAL 2000. E meio que ele, no final é quase um final de Donnie Darko, assim. Ele meio que entra numa sala, um eu dele doente, um outro eu dele mais jovem, e meio que acaba o filme, e você fica meio sem entender. E o Kubrick, ele teve que, mano, os caras tiveram que ligar pra ele falou que queria fazer uma outra coisa, não conseguiu, e ele ia explicar pelo telefone. Mano, existe isso, tá ligado? O cara ligou pra ele hoje, que entendeu o final do filme e gravaram a ligação. E tem a ligação dele no YouTube falando: ah, cara, o final desse filme eu queria que fosse assim, que ele tivesse entrado numa vibe onde ele vai ter que cuidar do universo, porque o eu dele doente vai morrer e agora é ele que vai tomar conta.
estranhíssimo. E o final de Donnie Darko também, eu acho que dá pra spoiler, porque eu vou spoiler porque eu acho ruim, eu acho que não vale a pena você assistir hoje em dia. É, meio que ele entende, né, a linha do tempo. Essa parte eu lembro. Ele entende que como ele saiu, ele acordou e saiu, ele não morreu com a turbina do avião. Ele entende que para arrumar talvez a linha do tempo, ele tem que voltar de alguma forma e ficar lá e morrer, tá ligado? Porque talvez fosse o destino dele ou uma coisa do tipo. Eu não lembro se era isso, mas eu acho que a pegada era literalmente essa. Sim, ele. Eu tenho uma outra interpretação, né? Porque o evento que acontece é o seguinte: ele tem que fazer uma parada para que ele volte para a linha do tempo normal. E aí, quando ele volta, é como se ele acordasse de um sonho. Parece que ele ainda tem a memória de tudo isso que ele passou lá no outro mundo, mas como se fosse um sonho. E aí ele meio que acorda e dá uma risadinha assim, né? E volta a dormir. A minha interpretação é que pra ele acorda e fala, cara, que besteira, que sonho maluco. E ele vira pro lado e volta a dormir, como se, tipo, sabe? Então, essa é a minha interpretação, que ele só. Sabe quando você acaba de acordar e você tem um flash do sonho que você teve e fala, cara, que maluquice? Pra Sim. mim é essa a interpretação. Não que ele realmente fale, é isso que tem que acontecer. Mas que ele só interpreta como que sonho maluco que eu tive. E aí ele vira pro lado e volta a dormir, a turbina cai em cima dele e os eventos acontecem, né? Aquela música super triste. All around me are familiar faces. Nossa, eu lembrei Vento dessa em música terra e também. nananá, Nossa. nananá. Enfim, spoilamos todo o filme, mas Donnie Darko tá aí. Não recomendo, mas se quiserem, pode Não assistir. recomendo, mas assim, se a gente Mas se fosse. quiser, pode. Mas se a gente tá falando de filmes estranhos, Donnie Darko tem que estar aqui. Ele meio que faz parte do top 10 da humanidade. Filmes estranhíssimos. Donnie Darko é um. Tem Uhum. um que não é uma viagem no tempo, mas é uma criação de dois mundos paralelos, que é o filme Tenet, do Nolan. Nesse filme tem a ideia de que o cara é um soldado, e aí ele tem que fazer alguns serviços lá pro exército e tal, mas é como se fosse uma inteligência americana, assim, uma coisa mais FBI e tal. E ele chega num túnel, o tempo volta pra trás, tá ligado? E aí ele consegue entrar naquela linha temporal que tá regredindo. Só que ele usa os aparelhos que o tempo tá regredindo, mas ele não. Então ele, enquanto, por exemplo, os caras da linha direita tá retrocedendo, ele tá avançando, tá ligado? E aí tem toda a questão que ele chega no túnel lá e já tem, por exemplo, todas as paredes já tem todas as marcas de bala, tá ligado? Porque Uhum. como vão regredir, as balas não vão ser atiradas, elas vão voltar pra arma. Então mostra que ele tá lutando na linha do tempo normal, só que ele tá lutando com um cara que tá regredindo no tempo. Então meio que é um auto-reverse, assim. E aí tem toda. Eu gosto muito das cenas de luta, porque, mano, literalmente o cara vai ter que gravar elas de um jeito que no reverse faz sentido, tá ligado? Uhum. E aí eles descobrem depois mais esse mundo, por que que é assim, por que que como é que ele, né, eles conseguem adentrar essa linha temporal, enfim, aí tem toda a questão do plot twist, porque o começo do filme já entrega o final, porque no final tá regredindo, então meio que o final tá no começo, sabe? Tem toda essa vibe. E aí quando mostra o que de fato aconteceu no começo do filme, aí você fica, putz, que foda, tá ligado? E esse filme até é legal, eu gosto muito dele. Não é um Hum. dos melhores do Nolan, mas é bom. Eu gosto de Tenet, eu acho legal. Eu não cheguei a assistir esse, mas parece bem legal. Filmes com um final bem plot twist, e eu acho que um pouco de filmes malucos, a graça deles é ter um plot twist bem inesperado, assim. Sim. Tem um próximo filme aqui da lista que eu queria falar um pouco, que é o Coherence. Não sei se você já assistiu. Ele também é de viagem do tempo, ele não tem um final tão plot twist, mas ele é bem bacana, é um filme de baixo orçamento, assim, que se passa em uma casa, basicamente, são poucos ambientes, assim. E
É muito legal, ele tem um pouco sobre teoria de relatividade, essas coisas assim. Não sei se você já assistiu. Você já assistiu Não. ele? É aquele Coerência, alguma coisa do tipo? Eu não sei se é o mesmo filme, mas é um filme que começa com um meteoro passando, um cometa passando, alguma coisa assim. E uma menina no carro, aí o celular dela quebra misteriosamente. Falam que alguns eletrônicos podem quebrar durante a passagem desse cometa, que ele já passou há uns anos atrás, e acontecem uns eventos meio malucos. Eu não sei se é esse mesmo filme. Ah, tá. Não, eu tava confundindo com um filme que tenha Natalie Portman, mas não é não. Eu já acho que eu já ouvi falar desse filme. Eu acho que era Ele é bem bom. se eu não me engano, alguém tinha recomendado pra mim, falou um pouco da sinopse. Eu lembro desse cometa. Eu acho que falaram que tinha. É como se tivesse um jantar lá, uns amigos reunidos e. Exatamente. E enfim, mas eu não peguei pra assistir não esse filme. Não frago não. Então, ele é bem legal. Ele é um filme que tá uns amigos reunidos para um jantar e tal. E vai passar esse cometa, eles falam um pouco, tem um pouco de construção de mundo, né? Uma menina lá, ela mais ligada nesses assuntos, e fala: olha, eu li que na outra vez que esse cometa passou, tiveram eventos tipo assim, pessoas relataram isso aqui, tananã. Mas ninguém deu muita bola, uma vibe meio ET de Varginha. Aconteceram essas coisas malucas e tal, que fazem muito sentido, mas ninguém deu bola. Uhum. E aí acaba a luz, e aí eles veem que uma casa lá distante tem luz e eles vão atrás dessa casa. Só que quando eles chegam lá, meio que a casa que eles estão. Me passa muita vibe do Vivarium, assim, também. Uhum. E ele. E aí eles meio que estão presos nesse loop temporal, nessa coisa maluca aí durante a passagem do cometa. Tem uma vibe de uma outra terra também. Enfim, é um filme que eu recomendo bastante. Ele tem um pouquinho sobre. Não necessariamente viagem no tempo, mas teoria da relatividade, assim. E ele é muito bacana. Ele é de baixo orçamento, mas ele é bem construído, assim. Bem bom. Bem Um, bom. um Eu que não quero spoiler muito também, porque é um filme curtinho, então vou deixar no mistério aí, quem se interessou pela história. procure nos seus Puloflix. Mas falando em baixo orçamento, não que seja um baixo orçamento, mas um filme muito simples que é totalmente estranho, que não tem viagem no tempo, que não tem plot twists gigantescos, tá ligado? Que é aquele Mãe com a Jennifer Lawrence. Sabe? Já assistiu esse? Eu não assisti, eu vi só algum mini doc, assim, algum vídeo falando sobre ele, e problematizando algumas coisas dele, na verdade. Mas eu sei um pouco da história, assim, nunca assisti. Dá uma É, palhinha aí pra gente. o filme, primeiro a gente vê a Jennifer Lawrence acordando, né? Não lembro se a galera tinha nome, enfim. E é um filme que ele começa muito calmo, com uma trilha sonora muito, sabe, sossegada. E aí ela é casada com. Acho que é o Javier Bardem que faz o cara. E, mano, é tudo muito perfeito, é tudo muito, sabe, tranquilo. E esse cara, ele é muito solícito, ele é uma pessoa muito boa, sabe? Um cara muito da hora. E aí eles É um vão. good guy. É um good guy, ele é um good guy. E aí chega que eles estão numa casa gigantesca e eles falam, né, sobre essa casa e tal, de construir família e tudo mais, júri de amor e tal. Daqui a pouco bate na porta e entra um casal com dois filhos. E o cara, como é um good guy, ele fala: ah, entra aí, fica à vontade. Só que aí a mulher, né, a Jennifer, já fica tipo: tá, mas quem são vocês, tá? O que vocês querem e tal. E a mulher que entra, ela já tem uma pegada meio maliciosa, uma pegada meio. Que não se encaixa no filme, tá ligado? Porque até agora o filme tá tranquilo, ele tá numa vibe muito boa. Ela já vem uma maldade com sarcasmo, e o cara também. E os filhos, mano, são uma peste, tá ligado? Eles são adultos. Os filhos são adultos, mas eles são umas pestes. Eles começam a brigar e daqui a pouco um irmão mata o outro. E fica, caralho, como assim? Que porra é essa, tá ligado? Só que não dá tempo
de você absorver aquilo e entender, porque daqui a pouco vai entrando mais gente naquela casa. E aí a Jennifer Lawrence quer, mano, chamar o marido e falar, ô, vamos, o que que tá acontecendo? E você, aí, o que era calmo no filme começa a ficar muito acelerado. A trilha sonora começa a ficar acelerada, tudo fica, a direção, os cortes. E, mano, só vai entrando mais gente na casa e vai acontecendo um monte de coisa. Daqui a pouco você descobre que a mulher tá grávida e, mano, e aí tem aquele final bizarríssimo que vou deixar pra vocês assistirem, vocês tomarem partido. Mas é um filmaço, assim, mas não deixa de ser bizarro. É uma coisa que. O bizarro dele é que ele começa muito calmo. Tem tipo uns 20 minutos de calmaria. Depois o filme começa a escalonar muito. Só que não é tipo, escalonou. Não, é um bagulho que vai escalonando mesmo, assim. Vai crescendo e não para mais, tá ligado? Bizarríssimo, mãe. Eu não sei onde que tem, mas assistam. A Jennifer Lawrence deveria ter ganhado mais prêmios pra esse filme, porque ele é muito bom. Então vamos pro próximo filme. Eu queria falar de um outro filme que vai se encaixar com o Coherence, porque ele também é um filme de baixa renda e também é de viagem no tempo, e ele é até um tanto conhecido, que é o Primer. Já ouviu falar? Já assistiu esse filme? Você me indicou ele muitas vezes, mas eu não assisti. Então, esse filme, ele é assim, ó, uma galera tá tentando fazer um negócio e de repente eles criam uma máquina do tempo. E aí é muito legal porque é muito inteligente a forma que eles tiram vantagem dessa máquina do tempo. Eles criam a máquina do tempo e aí eles começam a comprar bilhete de loteria. Como eles sabem que número vai sair, eles compram o bilhete, só que eles fazem um esquema, porque como eles voltam no tempo um pouco antes deles entrarem na máquina, tipo assim, é uma máquina onde você entra e volta um pouco no tempo. E aí eles saem meio que numa outra máquina. E aí existe ainda a cópia deles que entrou na máquina, sabe? Existe a pessoa que sai na máquina 2, digamos, e existe a pessoa que tá dentro da máquina 1, que meio que vai ficar perdido para trás no tempo. E aí o que eles fazem é descobrir que número vai sair na loteria, comprar o bilhete com o número que vai sair, se isolar dentro de um lugar, de um hotel, de uma coisa assim, desconectar todos os plugs, não ter acesso a telefone, não ter acesso a televisão, nada. Eles querem interferir o mínimo possível no mundo, ficam isolados nesse lugar e só usam isso pra vantagem deles, assim. Mas o legal desse filme é que acontece que esse é o combinado entre os amigos lá. Só que eles acabam não fazendo isso. Então começa a dar muita confusão. Porque existem duplicatas, né? Esse é o tipo de viagem no tempo onde permite duplicatas, onde duas pessoas. A mesma pessoa existe duas dela no mesmo lugar, porque ela voltou no tempo, sabe? Não aquela parada de tipo, estou numa linha do tempo, então esse sou eu dessa linha do tempo. Nesse tipo de filme, tem viagem no tempo com pessoas que. Tanto a pessoa que tá lá e a pessoa que voltou no tempo conseguem estar no mesmo mundo, na mesma linha do tempo, coisa assim. E o mais legal desse filme é que ele é muito. Ele tem uma coisa de você reassistir ele pra entender, sabe? Porque, citando aqui, por exemplo, tem um momento que um cara ouve um barulho no sótão e fala assim: o que é esse barulho? E aí falam: acho que é uns ratos, não sei o quê. E se você prestar atenção, você percebe que é um clone dele que voltou no tempo e ele, tipo, prendeu lá no sótão, sabe? Então tem muita coisa assim de você ficar reassistindo ele pra entender certinho o que aconteceu com cada pessoa, meio que mostra meia informação e você tem que teorizar em cima disso. Mas o que eu conheço desse filme é um meme onde o cara faz um fluxograma pra tentar explicar o que é o Primer, tá ligado? E aí mostra, tipo assim, os caras foi aqui, outro foi aqui, foi aqui, mano, mas só que o fluxograma é gigantesco, tá ligado? E aí Sim, os caras, mano, se for, precisa ter ensino completo, ensino superior pra entender o filme, eu não vou assistir não, os caras do Reddit.
Tem que ter Mas entendido Donnie Darko ou não? tinha que ter. O cara tem que ter entendido Donnie Darko. Mas pelo que você tá falando, esse negócio de duplicado é meio que se fosse De Volta pro Futuro, né? Porque no De Volta pro Futuro tem isso. Quando o Marty McFly ele volta no tempo, no primeiro no 1, né? Aí ele consegue voltar pro futuro. Só que no 2 mostra que deu errado. E aí ele tem que voltar de novo. Só que ele tem que esperar o ele do 1 voltar pro filme pra ele depois ir falar com o cara, tá ligado? E isso Uhum. é muito. Mano, é muito foda. O De Volta ao Futuro é muito, muito pica, mas eu acho que tem a ver com isso também, né? Essa questão da duplicata. Acredito que sim. O legal, só pra finalizar esse filme, eu acho que o legal dele é que o enredo ele é muito bom, sabe? Tem uns filmes que a gente citou aqui que a gente fala, cara, esse filme é bem maluquinho, mas ele não é tão bom. Ele não é tão bem construído. Às vezes as cores dele são bem construídas, tananã. E o Primer não, ele é um filme de baixa renda que ele tem um roteiro muito bom. E eu já queria puxar um próximo filme que é do mesmo diretor, que foi lançado uns 10 anos depois, que é o Upstream Color. Esse filme realmente tem pouca gente que assistiu, que eu conheço. E ele é um filme bem maluco, eu diria que dessa lista aqui que eu fiz é o filme mais maluco de todos. E não sei se você já ouviu falar, se você já viu ele, eu acho que eu já devo ter comentado sobre ele. Então, eu acho que era esse então que você comentou. Porque o Primer que a gente tava falando até agora, ele é meio que um filme mais de bem baixa renda desse diretor, né? Então esse diretor Uhum. deve ter lançado o Primer, a galera gostou da questão mais inteligente, da viagem do tempo e tal. Deve ter dado mais verba pra ele e ele fez esse filme que você tá falando, né? Mas eu não cheguei a assistir ele, mas eu lembro que você me recomendou ele. Então, esse filme, o Upstream Color, se você quiser assistir um filme maluco, essa é a recomendação. Ele é um filme muito malucaço. A premissa é que no começo do filme uma mulher é sequestrada e introduzem um bichinho, tipo uma larvinha dentro do nariz dela, que vai até o cérebro e com isso eles têm tipo o controle mental dela, sabe? A gente não sabe de onde vem a larva, depois, no final do filme, acaba mostrando como é que essa larva surge e tudo mais. Mas a gente não sabe nada, a gente sabe tão pouco quanto a personagem, mas é isso, o cara sequestra ela, coloca essa larva lá no cérebro dela e começa a ter controle dela. E aí é muito maluco, porque depois você vê que o propósito disso era só roubar ela. É só ela assinar uns papéis, ela passar o dinheiro que ela tem no banco pra pessoa. E aí é um tanto confuso, porque você fala, cara, não tinha formas mais fáceis de fazer isso, sabe? Do que tomar o controle mental de uma pessoa pra roubá-la. Só que o filme ele tem um turning point, assim, ele muda completamente em uma parte do filme que retiram essa larva dela e, se eu não me engano, implantam em um porco, alguma coisa assim. E aí meio que ela começa a ter uma ligação emocional com esse porco. Eita. Então, essa porca fica grávida em algum momento, assim, e a própria pessoa, ela sente que ela tá grávida. Ela começa a ter uma gravidez psicológica, assim, e aí tem um cara, que se eu não me engano é esse cara que transplanta o bichinho lá pro outro porco, não é o mesmo cara, não é os mesmos caras, né? O primeiro grupo de Uhum. pessoas sequestra e quer, tipo, roubar ela. Uhum. E esse outro cara, ele sequestra, faz o implante lá, tira dela, coloca no porco, e ele é um sampler. Tipo assim, o trabalho dele é capturar coisas, é fazer ambientações, músicas para causar sensações, sentimentos. E ele tá constantemente tocando músicas para esse porco para causar sentimentos, sensações, e você vê essas sensações refletidas na mulher. Então é uma coisa visualmente muito maluca e até não só visualmente, mas como ideia mesmo, sabe? Isso é bem, bem complexo. Meio que parece que pra mim você tá descrevendo um episódio do Black Mirror, tá ligado? Uhum. É, É uma coisa bem. É uma história bem diferente, assim. Nunca pensei numa história desse tipo, assim, sabe? uhum. Pra mim, você tá fazendo só uma sinopse de um episódio do Black Mirror, né? Que Sim, acho total. que uma coisa também que a gente podia fazer pra um outro episódio
era a gente falar de todos os episódios do Black Mirror, porque tem muita coisa boa. Tem e bastante estranho também, né? Sim, sim, Sei que a eu gente acho tá legal. falando de filme, mas Black Mirror, pra quem não conhece a série e quer conhecer coisas estranhas, bizarras, mas que ainda assim fazem sentido pra sociedade que a gente tá hoje, tá ligado? Uhum. Vale muito a pena assistir Black Mirror, fica a recomendação. Esses dias eu assisti um filme que você vem falando há muito tempo, e eu tô postergando pra falar, mas que também eu acho que encaixa muito no Filmes Estranhos, que é o Infinity Pool. Eu finalmente assisti ele e, cara, que coisa bizarra, assim. Não é tão estranho, né? Não chega a ser tão estranho, mas chega mais ser bizarro, assim, do que aonde as pessoas vão, tá ligado? Como sociedade. Sim, eu acho que esse filme ele tem uma coisa que causa muita estranheza, é um conteúdo muito sexual do que tá acontecendo, né? Sim, Existe sim. uma maldade focada pra prazer, assim, né? Uhum, É uma sim. coisa, é uma coisa que causa um estranhamento muito grande, assim, porque existem umas espécies de clones nesse filme, né? Uhum. E a galera sente prazer em ver o seu clone morrendo, sabe? É, Você mesmo, sem, né, sem ser você. E é só muito bizarro, assim, sim. ó, Cara, esse tipo de coisa. pra quem não assistiu, a história é meio que um casal tá num país lá muito distante, sim, um É um país país. fictício, É um né? país fictício, mas ele. Ao mesmo tempo que ele é fictício, você sente como se, mano, esse país talvez exista, tá ligado? Uhum. E aí eles estão no hotel, que é um bagulho mais paradisíaco, né? Mas aí o que acontece? O país em si, ele tem umas leis muito diferentes de todos os países e a galera não gosta dos turistas, né? O filme deixa isso bem claro. Os caras a caça turista, mata, enfim. E aí nesse filme tem esse casal que encontra outro casal na, no hotel e eles falam, pô, vamos com uma prainha lá, né? Lá pra. Mas aí fora Vamos do curtir, hotel. vamos Vamos curtir. curtir, vamos, né? Vamos se esbaldar. O negócio é. Ah! E eles saem. Eles saem meio. O negócio é O gozar. negócio é gozar. Eles saem meio escondidos, né? Porque eles vão pra esse hotel, que é super um hotel turístico, assim, mas é muito restrito, tem guardas na porta e o tempo todo eles falam, cara, esse país aqui, ele é. Cara, não sai daqui do portão. Não façam isso. Vocês vão se arrepender muito. Se vocês saírem desse rolê, não façam. Tem um. Turistas, não turistem, fiquem aqui. Tem um limite, né, dentro do hotel. Tipo assim, mano, aqui dentro vocês são protegidos por leis e embaixadas, mas se você sair, meio que é só conta e risco, né? E aí, eles estão nessa praia, bebem muito, aí tem a questão, né, que rola um flerte aí entre o cara Rola uma e a pressão. outra esposa do outro cara, e meio A que. Mia Goth faz o papel dela, né? Sim, é o papel de maluca. E aí, mano, eles estão voltando e como o, o outro casal, o cara do outro casal bebeu muito, quem vai dirigindo é o cara do casal principal. Que o protagonista, ele tá lá dirigindo e atropela alguém, tá ligado? E aí meio que todo mundo entra em desespero, né? Eles entram no carro, a mulher fala, mano, vamos embora, e é isso aí, deixa esse cara aí, porque senão a gente vai se ferrar muito e tal. Chega no hotel, no outro dia eles são presos, né? E aí a condenação lá por matar a pessoa é pena de morte na hora, né? E aí tem toda a questão que, tipo. Só que você não vai ser executado por aqui pelo país, você vai ser executado pelo filho do fazendeiro que você matou, tá ligado? E aí essa criança pode vir, a mais velha, e ela pode te executar. E aí a gente vê, né, que tem toda a questão do moleque lá e vai lá e esfaqueia o protagonista e o protagonista morre.
Só que aí, que nem você falou, tem a questão que o país, pra turista, é muito melhor financeiramente, porque o turista pode pagar pro país fazer uma duplicata dele, que é muito, muito real, tipo, você não tem como saber se tem alguma Você coisa não tem nem fake. como saber quem que é o clone, né? É, tem É essa aquela vibe de parada. duplicata com a cópia das suas memórias. Então, Sim. o clone nem sabe que é o clone, E né? aí muda totalmente o filme, porque aí mostra que os turistas que vão pra esse hotel, na real, eles gostam de, mano, meter a farra, tá ligado? Como, tipo, laranja mecânica da vida. Peraí. Meio laranja mecânica da vida, que eles gostam de sair, matar e fazer o que acontecer. Chega lá na delegacia, eles vão ser mortos, mas eles pagam pra criar uma duplicata deles. E eles assistem, eles podem assistir, tá ligado? Eles podem não, Eles devem assistir, eles né? devem assistir a duplicata até eles morrer, tá ligado? E o governo sabe que eles gostam, mas o governo tá recebendo dinheiro, então meio que tipo, whatever. Sim. E eu acho que o que causa um estranhamento nesse filme também, ou que causa uma coisa assim de. Você fala, caramba. Que primeiro mostra assim: o filme fala, olha, vocês vão ser obrigados a assistir vocês mesmos morrerem. E aí você pensa assim, caralho, que coisa, né? Que traumático. E de repente mostram os personagens vendo eles mesmos morrerem, né? A cópia deles, no caso. Aí você pensa, nossa, isso deve ser traumático, deve ser horrível. E aí mostra que eles estão gostando, que eles sentem prazer em ver isso, que é divertido, sabe? E Uhum. aí eu acho que é um grande turning point também e causa estranhamento. Você fala, caramba, isso aqui não tá É. normal. A virada Quando você do vê isso acontecendo. a virada do filme é essa. Porque a galera que gosta de ver eles mesmos morrer, mas também tem uma outro tipo de questionamento, porque a duplicata, ela não sabe o que é uma duplicata. E meio que, às vezes eles perguntam, pô, e se a gente, na real, é o clone e quem morreu foi a gente mesmo, tá ligado? Uhum. E aí eles ficam. Tem uma hora que eles cometem um crime lá e eles estão na delegacia e eles ficam tipo, sai, só libera aí que eu tenho dinheiro e a gente paga pra vocês. Só que os caras levam eles pra execução e fica, não, e os caras ficam desesperados. Eu tenho dinheiro, pra que isso, né? Aí você fica, ixi, acho que mudou a lei. Aí quando vai ver, eles morrem e passa para eles de novo, só que aí meio que o que a gente tava acompanhando era duplicata. Então tem. Ou teoricamente era, né? Não dá pra Teoricamente saber. era, entendeu? Tipo, você não tem como saber, tá ligado? Tem todo esse lance também. E. E o final também é legal, eu acho o final muito bem feito, assim. Melhor um bom spoiler pra quem quer assistir. Mas o final tem muita questão do cara só entender o que tá acontecendo, entender ele mesmo, sabe? Tipo, por que que ele gosta disso. Que a virada de chave também do filme é que o protagonista ele é muito bundão, só que quando ele viu ele morrer, ele meio que gostou, tá ligado? E por isso que ele vai e comete esses crimes. Ele quer participar dessa seita, assim, né? Eles têm meio que uma seitinha ali dentro. Acaba que ele abraça isso, né? Ele De todas as abraça esse formas. absurdo. Ele abraça esse absurdo. Tem mais algum filme aí? Eu tenho mais dois filmes que eu queria falar. Eles são meio que da mesma categoria. E talvez você não tenha pensado no último, tá? Hum, Mas o que eu quero falar agora é o Incantation. Eu acho esse filme muito maluco. Em português é o nossa. Marcas da Maldição. Nossa. Ele não é exatamente das categorias que a gente tá falando, né? Ele é um filme mais puxado pro terror. Mas ele tem uma coisa que me pegou muito de surpresa, que a galera fala que é esse terror interativo, né? É um terror onde existe uma seita, existe um culto, uma coisa assim, e eu acho que esse medo do desconhecido é um medo universal, né? Então ele acaba pegando muita gente nessa coisa de tipo, cara, existe essa seita, existe essa maldição, eu não sei como ela funciona. E é um filme onde ele meio que pede para você fazer um ritual na vida real, sabe? Ele é uma coisa meio found footage e que quebra a quarta parede e pede para você, como telespectador, fazer o ritual.
E assim, se você fizer essa parada, eu sei que você vai ter um cagaço muito grande durante o filme. Se você não fizer também. Eu tenho uma amiga que assistiu esse filme e ela falou que ela ficou tão perturbada depois que ela assistiu esse filme que ela teve que assistir reportagens e documentários e coisas com o diretor do filme, com o elenco, falando, cara, esse culto não é real, o que vocês presenciaram, essa maldição não existe, não foi tirada, sei lá, de alguma coisa religiosa, isso não existe, isso é fictício, pra ela conseguir ficar bem, sabe, pra ela conseguir dormir à noite, porque é uma coisa bem maluca, bem... que parece muito real. E eu acho que o mais legal desse filme, pra mim, é que eu não tive coragem de assistir o final dele, eu fechei o olho no final, que é revelado uma parada, assim, e aí a segunda vez eu falei, vou assistir ele com mais coragem, chegou no final, eu não assisti o final de novo, assim. Cara, é uma coisa que dá um certo cagaço, assim, um medinho, que é um medo do desconhecido, sabe? Eu gosto muito de filmes que brincam com isso. Então ele é um filme um tanto doido por eles terem criado todo um culto, toda uma religião que não existe, mas que você consegue acreditar bastante que não existe. E um outro ponto muito legal, tipo assim, que eu achei muito genial quando eu assisti desse filme, é que tem uma parte que mostra... Ele tem uma parada, eu vou contar. Existe um budismo meio diferenciado dentro do filme, em que eles repetem muito um verso dentro dessa religião. E o que é legal é que ele é pelo menos eu vejo assim, que é um paralelo muito direto com o budismo da Soka Gakkai, que é um tipo de budismo mais comum aqui no Brasil, e que eles repetem muito uma frase de dentro de um mantra. Tipo assim, é uma oração grande, mas eles repetem muito uma frase aqui no budismo da Soka Gakkai, né? Que é o Nam-myoho Renge-kyo. Que eles ficam repetindo isso várias vezes. E é tipo pra captar uma energia, tananã. E esse filme, ele tem essa mesma vibe, só que com um mantra que você não sabe exatamente o que significa. E aí tem uma parte do filme que mostra, além de falar o que significa essa parte, que eles ficam fazendo esse encantamento, né, daí que vem o nome do filme, mostra o mantra inteiro. E o jeito que isso é mostrado é bem... ele não é essa palavra que eu queria usar, mas ele é mostrado de uma forma diegética, o que significa que você como telespectador e você como personagem da história, né, são a mesma pessoa. Isso é mostrado assim, olha, a personagem pega tipo um notebook, vira pra câmera e fala assim, olha, eu vou dar play aqui no vídeo que o cara me mandou, que é o encantamento inteiro. E de repente a tela que era a tela do notebook já é a tela do filme. E é uma tela toda preta com vários ideogramas chineses assim. E se você ficar olhando para o centro da tela, fica aparecendo cada vez um ideograma com a legenda embaixo, em inglês, assim. E aí, quando você fica olhando aquilo para entender o que está sendo dito, ao mesmo tempo que você não está falando, você está lendo e você está processando isso. E no filme ele fala assim, olha, se você não quiser falar o mantra, pelo menos pense nele na sua mente. Não tem como pensar quando você está lendo palavra por palavra, sabe? Então já tem essa coisa de jogar pro espectador pensar naquilo, tipo, fazer um encantamento, mesmo que sem querer, se você quiser entender a história. E não é só isso. No final, essa tela que era preta com os ideogramas, eles jogam uma tela branca, bem no final, quando acaba o vídeo. E aí, o seu olho que estava focado no ideograma do meio, no meio daquele círculo, você fica vendo aquela imagem sem querer. Você pode piscar o olho, você pode fazer o que você quiser, mas você pode olhar para a parede do seu quarto, para o teto, você vai estar vendo aquilo na sua mente, sabe? É igual aqueles e-mail antigo que geralmente os pais recebiam. E aí você ficava olhando a imagem de Jesus, assim, De Jesus piscando. negativo. E negativo. E aí quando você olhava uma vibe de branco, parecia Jesus. E os caras, meu Deus, isso aqui é muita tecnologia. Totalmente. E, cara, quando eu vi isso, quando tipo, eu percebi que isso aconteceu, a primeira vez que eu assisti, jogaram uma tela branca e você entende por que eles jogaram essa tela branca, e você fala, cara, que sacada genial.
E aí que vem o cagaço, né? Porque você já meio que fez o encantamento na tua cabeça, eles falam também pra decorar os símbolos, uma coisa assim, e você não para de ver esse símbolo, porque ele tá na sua cabeça, ele tá tá na sua retina, sabe? Cara, é só genial esse filme. Eu acho ele malucaço, tudo bem que é uma premissa mais terror e tal, mas ele causa um estranhamento muito grande e ele ser found footage, assim, pra mim é um diferencial. Quando eu assisti esse filme, você me recomendou assistir, eu lembro que, pra mim, no meu caso, eu gostei do filme, entre aspas, eu achei bem feito, só que eu achei que ele, pela história que ele quer contar, que é uma história um pouco. Porque, assim, no geral é um pouco mais simples. Às vezes eles esticam demais e o found footage, quando você estica muito, pra mim fica muito difícil de digerir, tá ligado? E eu lembro que eu te mostrei depois um filme do VHS, que o VHS são vários curtas-metragens reunidos, né, no estilo VHS. E tem uma história parecida, né, que eles fazem em um pouco menos tempo, né? E eu Uhum. lembro que nesse é um found footage também, só que é mais dinâmico, assim. Eles vão pra um lugar onde tá rolando uma Uma seita, um seita. culto, e, e eles vão gravando, e tem toda a questão do tipo, mano, a mulher, ela tá grávida, e o cara tá. Eles estão gravando, estão conversando daqui a pouco, mano. O cara de dentro do culto lá fala que é a hora, e os caras, tá, mas é hora do quê, né? Eles estão entrevistando. Aí o cara meio que tira a roupa, se mata, as crianças começam a ficar louca e daqui a pouco vira tipo um hack da vida, sabe? Um found footage também que é muito bom. Talvez o melhor, o hack. E aí. Até achei legal o Marcos da Maldição, mas talvez não me pegou. Pra mim, ele não foi um filme que, tipo, me pegou muito. Mas, pra quem gosta de terror, pra quem gosta de found footage, que entra muito nessa vibe, eu indico, porque é que só não é minha vibe, mas mano, é bom mesmo. Esse negócio de tipo de ser interativo, acho que isso diferencia muito o filme. Porque é como se fosse uma bruxa de Blair, sabe? Quando lançou, que a galera achava que, mano, realmente era verdade. Os atores nunca deram um tipo de entrevista. E a galera, Quando não nossa, existia mano, internet direito, né? não, A não gente tinha, caía, não, né? tinha, não tinha. E a galera achava que era real, tá ligado? Nossa. E aí a galera, por muitos anos, tentou recriar uma bruxa de Blair. Talvez, acho que só o Hack conseguiu. E uma coisa, a Marcas da Maldição tenta. E ela é feliz, é bem feito, tá ligado? Tem essa questão de você, tipo, acreditar que, nossa, será que é real, tá ligado? Tem um outro filme também que é nessa vibe de terror também, é um pouco estranho, que é a Medium. Ah, eu já sei, é muito bom. Lá na Ásia também, né? Esse aí eu assisti e tem a mesma tem quase a mesma pegada, né? Só muda a história. Que a mulher é médium de um ser lá acho que é da Tailândia, se eu não me engano. E toda filha mulher que ela tiver, ela vai continuar carregando essa entidade, né? Só que ela não teve filha, a irmã dela, que no passado era pra receber a entidade, não recebeu, teve uma filha e tá passando pra ela, tá ligado? Só que tem a questão que, tipo, meu, talvez não seja a entidade que tá querendo se apossar da menina, né? E aí, meu, Uhum. o filme vira uma bagaceira gigantesca. Eu gostei também dessa A Medium, achei legal. Eu gosto muito desse filme, mas eu acho que eu gosto até um certo ponto, assim, até um. Eu acho que eu não gosto meio que do meio pro final do filme. Eu acho que toma um pouco de um caminho que eu não queria ver. Porque no começo ele tem uma vibe bem do Incantation também, que existe um culto, existe essa pessoa que é vista na vila lá, no lugar meio isolado onde ela mora, como é uma entidade do bem e tananã, e ela meio que tem uns poderes de cura espiritual. É, é legal que é numa vibe found footage também, e é como se fosse uma galera entrevistando, né? Então já começa numa Sim. entrevista com ela,
E aí um cara pergunta assim, você tem poderes de cura, então como é que funciona? E ela fala uma coisa assim, se você tá não sei o que, vem aqui. Se você tá não sei o que, vem aqui. Se você tá com câncer, vá num médico. Porque aqui é só cura quando... esse aqui eu só tenho um poder de cura quando a doença que você tem é uma doença espiritual, sabe? Quando eu tenho uma entidade, uma energia te consumindo e tananã, e eu vou te curar. Mas uma doença física que não vem daí, tipo, não tem propósito e tal. Então é bem legal, assim, é uma coisa bem verossímil, eu diria. Dá pra acreditar que não é uma coisa muito... Parece uma religião normal, assim, da vida real. Bem isso mesmo. O final dele mesmo, ele é um pouco mais corrido que te tira muito do... Putz, isso talvez seja real, aí vai pro totalmente na... Lembrei que é um filme, tá ligado? Mas o Sim, começo tem muito disso. Você fica, nossa, mas eles estão fazendo essa entrevista mesmo? Será que isso aí é verdade? Você fica meio pensativo, sabe? Uhum. Como qualquer found footage bom, tá ligado? O found Sim. footage bom é aquele que você assiste e fica, nossa, mas isso aí é real Isso mesmo? poderia acontecer na vida real, eu Isso acho tá que é essa vibe. acontecendo mesmo? Será? Não sei, entendeu? E ele tem esse papel na primeira parte do filme. Sim, aí do meio pro final começa a ficar um pouco mais viajado, um pouco mais escrachado, muita coisa acontece muito rápido, mas do começo do filme, assim, é muito legal. Você começa a acompanhar a vida dessa pessoa e você começa a entender o que que é essa religião e tal. Existe, depois do meio do filme, assim, também começa a questionar, tá, essa pessoa, ela sempre cultuou essa entidade aí que fala que é uma super entidade do bem, de cura, e de repente você vê, cara, ele levanta o questionamento do tipo, cara, será que essa entidade realmente é do bem? E eu acho que muita gente tem esse medo, né, de estar cultuando o demônio, assim, galera meio cristã. É, Tipo, será que eu tô cultuando uma entidade bacana do bem ou será que eu tô cultuando o demônio aqui sem saber? E ele levanta muito esse questionamento nesse filme, eu acho bem legal isso também. pô, muito bom, recomendo. Você tem mais um aí? Fica essa minha recomendação também. Eu tenho um último que vai nessa pegada também de terror, e acho que talvez agora falando faça sentido, mas talvez você não tenha pensado, que é o nosso queridinho Coraline, ou Coraline, ou Caroline, né, que eu gosto de chamar também. É, vou Cara, chamar de esse filme é Coraline. muito doidinho, é Sim. muito, muito doidinho. Eu lembro que eu assisti uma vez só, quando eu era criança. Eu não lembro muito bem desse filme, mas eu lembro que ele tinha uma vibe muito assustadora, assim, pelo menos pra mim na época, né? É, ele tem uma pegada meio terrorzão, meio. Uma pegada meio Coragem, o Cão Covarde, sabe? Tipo a Casa Monstro, um negócio mais assim, né? Mas eu não lembro tão bem desse filme, assim, não é uma coisa que é tão memorável pra mim, sabe? Eu vou dar uma palhinha dele, então. Ele é muito. Talvez eu seja meio ousado nisso que eu vou falar, mas me lembra uma vibe meio mágico-diosa, assim, que ele é todo cheio de Não, é simbolismo, isso sabe? mesmo, parece mesmo, é isso mesmo. Total, ele é todo cheio de simbolismo e ele é um filme que ele quer ser um filme pra criança, assim, sabe? Tipo, ele é em estilo stop motion, tal, fofinho. A personagem é uma criança, só que quando você começa a ver o simbolismo, tudo que tem ali por trás, ele causa um estranhamento, sabe? E eu acho isso muito mágico, além de ser um filme muito lindo, né? Ele é um filme muito bem produzido, em estilo stop motion, tal. Ele é baseado em um livro, em outras coisas assim, então existem mais conteúdos para além do filme, né? Ele é adaptado de livros, de quadrinhos e tal. Mas ele é um filme que para mim é muito malucaço, que tem muita coisa que não é explicado e que você tem que teorizar, assim. E, de novo, como a gente falou, é um filme que causa um estranhamento, é uma vibe meio Coragem com Covarde. E ele me lembra muito, agora eu vou denunciar muito a idade, mas você se lembra daquela coisa Senta que lá vem história da TV Cultura? Lembro, senta que lá vem história, lembro, nossa, Então, muito bom. tem um. Cadê o editor? Coloca aí um vídeo que é o Senta que lá vem história versão 2. Não sei se você vai lembrar, mas tinha um que era muito padrãozão. O cara falava, senta, que lá vem história. E aí vinha uma musiquinha. E tem uma que o cara fala meio dando uma ordem, assim, com reverb, parece que ele fala, senta,
que lá vem história. Parece que ele tá mandando em você. Ô, louco. E esse áudio, ele me dá muito, muito gatilho de medo. Senta, que lá vem história. E talvez por ser uma vibe meio, né, tipo stop motion também, o carinha levantando assim do sofá e tal, me lembra muito dessa vibe da Coraline também. E sei lá, é só muito bizarro. Eu vou até te mandar esse vídeo pra você ver, porque esse vídeo, ele me dá muito gatilho de medo. O Coraline, eu acho que... Teve alguma sequência de Coraline ou eu tô enganado? Ou vão lançar, não lembro agora. Mas tem alguma coisa que ou vai sair o 2, ou já saiu, ou fazer algum tipo de spin-off, eu não lembro. Mas eu li alguma notícia que acho que o Guilherme Del Toro tava pensando em fazer e... Enfim, no final é alguma notícia dessa aí, não sei se vai ter continuação. Mas que é muito legal, Coraline é uma coisa muito legal, não me imaginava também. Geralmente a animação, ela não é tão estranha, Ela não né? invoca essa sensação de estranheza. Né, não tem... Só alguns tipos de animação que a galera fala que, nossa, tinha muito medo disso. Tipo... Eu acho que o Expresso Polar, mas não é porque a história é estranha, mas é porque O visual é uncanny, né? é meio... sei Vale lá, da estranheza. um Vale da Estranheza, tá ligado? A galera meio que não curte muito Expresso Polar. Eu acho que tinha mais uma animação, deixa eu tentar lembrar aqui na cabeça, peraí. Tem aquele Miss Spider, que tem aquele cara que é uma aranha careca, cara branca. Pode crer, é isso mesmo. Ele causa uma estranheza também. E aí, acho que pra fechar, geralmente a gente tá falando aqui de filmes que a gente falou de terror, falou de suspense, falou de ficção científica. E aí você veio com a animação, né? Que é uma animação meio suspense e terror, né? Uhum. Mas existe também filmes estranhos de comédia. E um filme que recentemente eu compartilhei um trecho no Instagram, que geralmente vai aparecendo no meu feed e eu vou compartilhando, né? Que eu gostava muito, que é O Gato. E eu recebi tipo, umas 3 mensagens, tipo, nossa, esse filme me dava muito medo, esse filme é muito estranho, esse filme aí é não sei o quê. Eu falei, como assim, gente? Ele falou, mano, esse gato é muito assustador. E o gato é o Mike Myers, tá ligado? Ele tá fantasiado de gato, e esse gato é tipo... A personalidade dele é tipo o Máscara. E no filme, que é comédia, né? As cores dos filmes é umas cores mais chamativas, é como se fosse uma fábrica de chocolate. Tem toda essa vibe assim, sabe? É como se tiver... Ele também parece muito com Viveiro, que a gente falou lá no começo. Porque as casas são daquele jeito, só que com as cores mais vibrantes mesmo, as cores mais... Que você fica, meu, o que tá acontecendo? E esse gato aparece do nada pra brincar com as crianças, tá ligado? Só que esse gato, tipo, não só brinca com as crianças. Parece que a mãe deles, das crianças, vai dar uma festa, deixa os moleques lá e fala, ó, eu vou voltar, não quero bagunça nessa casa, quero tudo arrumado, senão, mano, eu vou mandar você pra escola militar, sei lá o que ela vai fazer. E esse gato brota, tá ligado? É o Mike Myers vestido de gato e, mano, ele quer brincar, ele quer... É uma pegada meio It também, a coisa, tá ligado? Ele quer brincar, quer tocar o terror, só que, mano, não é umas brincadeiras... saudável, umas brincadeiras... São brincadeiras saudáveis, não são brincadeiras gostosas. É tipo, mano, é uma brincadeira tipo Phineas e Ferb, tá ligado? Vamos construir uma montanha-russa aqui, vamos jogar plasma na casa, vamos fazer uns negócios... E aí as crianças vão deixando de ser divertido pra elas e começa a ser preocupante, porque o cara tá literalmente, mano, acabando com a casa e as crianças sabem que as crianças vão se ferrar, tá ligado? Mas Entendi. a galera, mano, odeia esse filme. A galera não, né? A galera tem muito medo, acha muito estranho. Também entra como no Vale da Estranheza. Porque é o Mike Myers vestido de gato, assim. Tem uma pegada meio de maquiagem. Mas eu acho muito legal, eu acho muito divertido. É um pouco estranho, mas é muito mais divertido do que estranho. Talvez nem se encaixaria aqui. Só encaixei porque pra mim era muito legal, mas eu vi que pra algumas pessoas é muito estranho. Bem estranho mesmo. Mas a galera tinha medo. Falava que
quando era criança que passava esse filme, ou que quando assistia, né? Porque vendeu muito nas barraquinhas de DVD. Falava que, mano, não queria assistir, achava estranho, tinha pesadelo, enfim. Mas fica aí, pra quem gosta, né? Não é um filme tão legal. Eu tenho mais um apego com ele do que outra coisa. Mas é divertido pra mim, talvez pra você seja. Então, assista, né? É isso. É isso, meu amigo. Então, vamos aproveitar que estamos aqui na minha casa no Brejo. Vamos agora nos desligar e vamos dormir. Pra você que gostou, eu ainda brinquei, né, com a Rafa. Falei assim, pra uma pessoa que assistiu isso aqui por completo. Gostou, deixa o like, comenta que filme que você já assistiu ou que você acha estranho, que faltou aqui. E é isso. Quer se despedir? É isso, tchau, no Brejos e no Brejas. Tchau, meus vagalumes. Tchau, meus vagalumes, e até a próxima. E até o próximo episódio. Falou!